nome é Raquel Isadora Miranda, eu sou do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, sou do 8º ano, tenho 12 anos e faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Minha orientadora é Diana Schauren e o meu trabalho é avaliação do uso de diferentes substituintes do agar na micropropagação de orquídeas. O agar é um geleificante feito de algas marinhas e avermelhadas que é utilizado para fazer meio de cultura, mas contém um preço muito alto, evitando que muitas instituições efetuem trabalhos. O seu preço chega a ser de R$ 350 a R$ 500 500 gramas, então eu substituo por produtos naturais baratos, como casca de ovo, espiga de milho, casca de grevilha, cozida in natura, casca de pinos, cozida in natura e casca de eucalipto, cozida in natura. Esses são os substituintes utilizados na primeira fase do projeto. Já na segunda, são utilizados tijolo em pó, pedra brita, serragem de pino, maravalha de pino, serragem de grevilha, fibra de coco verde, casca de coco seco, que são os substituintes utilizados na segunda fase do projeto. As orquídeas têm uma difícil propagação na natureza por causa que suas sementes são exalbuminosas, significa que elas não contêm nutrientes de reserva, então elas precisam do auxílio do fungo micorriza para poder se propagar. Mas esse fungo acaba não tendo por causa dos agroquímicos aplicados em plantações que evitam o desenvolvimento desse fungo na natureza. Então, as plantas começaram a ser cultivadas em frascos de pepino com meios alternativos. A orquídea que eu utilizo no meu projeto é a orquídea Dendrobium nobile Lindh, com o nome popular de olho de boneca. É uma orquídea asiática que foi trazida para o Brasil e é uma das orquídeas mais populares no Brasil, e ocupa a posição de destaque no mercado de plantas de corte de vaso. O objetivo do trabalho é encontrar um substituinte para o agar que seja acessível, barato e que não retarde o desenvolvimento da orquídea e baixe o preço do meio de cultura. Para iniciar o trabalho, foram lavados os frascos juntamente com as tampas metálicas e foram colocados filtros de papel nas tampas para que pudesse acontecer o efeito estufa da água evaporar e voltar para o meio. Em seguida, foram cozidas todos os substituintes, como casca de pinos, casca de grevilha, casca de eucalipta e o tecido, para poder as resinas serem retiradas. Então, todos os ingredientes para o meio foram pesados, como açúcar, abacate, carvão ativado e as bananas, e eles foram colocados no liquidificador com acrescentamento de água destilada até alcançar 1 litro, e eles foram triturados. Então, todos os substituintes foram distribuídos nos frascos e o meio alternativo foi colocado. Então, os frascos são levados para a autoclave. A autoclave é como se fosse uma grande panela de pressão que chega a 125 graus e 1,4 atm. Depois dos frascos serem autoclavados, eles foram retirados da autoclave e colocados em uma bancada com um pano para que não pudesse dar choque térmico e para os frascos quebrarem, para que o meio pudesse esfriar. E durante a manhã as bancadas foram lavadas e higienizadas com álcool e hipoclorito 13%. Então os frascos foram limpos, flambados e levados para dentro da cuba, onde aconteceu a inserção das sementes. Antes das cápsulas serem utilizadas, elas ficam em um becker com hipoclorito 13%. Para que elas possam ser higienizadas e não fiquem resinas de bactérias. Se elas ficarem mais de 10 minutos, as cápsulas podem cozinhar, então elas ficam pelo período de 10 minutos e elas são dentro da cuba lavadas com água destilada. Elas são picadas e aí as sementes são colocadas nos frascos. Logo depois da inserção das sementes, os frascos são retirados da cuba, flambados e é colocado plástico filme para poder vedar os frascos. Então eles são levados para uma sala de vegetação onde são feitas avaliações semanais para ver se germinou ou não germinou e está contaminado. Resultados e discussões. Abreu et al. 2002 obteve resultados utilizando o amido de milho de 10 gramas-litro a 500 gramas-litro e ele pode atuar como um possível substituinte para o agar. Rezende et al. 2008, para exemplares de outras espécies como o café, foi verificado melhor desenvolvimento da plântula com a ausência do agar ou com pouca quantidade, pois assim a planta consegue absorver maior quantidade de nutriente do meio. Deb e Pongenior 2010 para o crescimento da espécie Cymbidium, os quais observaram na natureza a matriz física proporcionada pela espuma de poliuretano facilitou o crescimento das raízes in vitro. Fator este que pode melhorar a absorção de nutrientes do meio de cultura e propiciar com o aumento da massa seca. Aqui eu tenho foto de alguns dos frascos da primeira fase do projeto, que apresentaram germinação, como grevilha in natura e pinos in natura. A segunda fase ainda não apresenta germinação. Conclusão. O projeto ainda encontra em andamento, mas apresenta germinação nos frascos como grevilha in natura e pinos in natura. Ainda falta ser feita a análise estatística, que é medir o tamanho da planta, da raiz e da folha. Já a segunda parte do projeto ainda não apresenta germinação e está em andamento. Esse é meu projeto. Muito obrigada pela atenção. Alguma dúvida?